Bom dia, querida e amada igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, um pouquinho diferente, nós estamos aqui de forma online e faremos a lição 8. Peço que vocês orem pelo encontro de casais que está acontecendo aqui na igreja e que as vidas que aqui estão possam ser transformadas pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo. Hoje a nossa lição é a lição número 8 da revista Palavra e Vida. Você pode aí abrir a sua revista na página 35, e nós vamos refletir a partir do Salmo 63, um salmo de Davi, salmo de quando ele estava no deserto de Judá. O tema da nossa lição é O discípulo tem fome e sede de Deus. Nós vamos ler agora o Salmo 63, do 1 ao 11. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos aprender sobre a sua palavra, porque podemos abrir e ler a Bíblia, e porque podemos aprender a respeito dela. Pai, neste momento nós queremos te pedir que o Senhor possa ter misericórdia de nós e abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, compreender as verdades que estão nas Sagradas Escrituras e sermos transformados pelos Teus ensinamentos, ó Deus. Seja conosco, seja com toda a nossa igreja. Senhor, te peço ainda que abençoe o encontro de casais, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas famílias que aqui estão. Seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 63 é uma das pérolas do Saltério, fazendo parte do livro 2, uma seção dos Salmos marcada pela devoção a Deus, em especial pelo anseio e pelo desejo de Deus que nós, como discípulos, devemos ter. E para nós iniciarmos o estudo desse salmo, nós precisamos ir ao contexto dele. As circunstâncias em que o salmo foi escrito facilitarão a nossa compreensão dele. E o salmo ele possui como título Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. E isso nos leva a duas hipóteses. A primeira hipótese é que Davi está exilado fugindo de Saul. Podemos lembrar, à luz de 1 Samuel, que Davi, em certo momento, havia sido ungido rei de Israel. Porém, ele ainda não havia sido entronizado.
e como consequência, o rei rejeitado por Deus, Saul, inicia uma perseguição para tentar matá-lo. Davi é então forçado a fugir para o deserto, aguardando Deus cumprir o juízo sobre Saul e o tempo oportuno para assumir o trono. Uma segunda hipótese é que Davi está exilado fugindo do seu filho Absalão. Aqui nós vamos lembrar os relatos de 2 Samuel. Davi está vivendo as consequências de seus erros, uma grande tragédia familiar. Um de seus filhos, seu primogênito, Amenom, havia abusado da sua meia-irmã Tamar, o que gerou a revolta do seu irmão Absalão. E vai destacar que Tamar era irmã de Absalão, filha da mesma mãe, Maaca, mas apenas meia-irmã de Amenom, que era filho de Davi com outra mulher. E isso ajuda a gente a entender porque foi justamente Absalão que assumiu a vingança. E porque ele era o irmão mais próximo de Tamar. Então Absalão mata Amenom e foge de Jerusalém. Após um tempo, Davi pede que Absalão retorne para Jerusalém, mas coloca como condição que este não entrasse na sua presença. E coloca um jugo, coloca uma disciplina muito dura sobre a vida de Absalão. Absalão se revolta, organiza uma rebelião tomando o trono e forçando Davi a fugir para o deserto. Essa é a hipótese mais aceita pelos teólogos, sobretudo por conta do versículo 11, onde Davi parece estar se referindo a si mesmo quando diz: mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. No período de Saul, não faria sentido Davi falar isso porque ele ainda não era, de fato, o rei de Israel. Embora nós não possamos afirmar com exatidão as circunstâncias em que esse salmo foi escrito, nós podemos compreender que foi escrito em um momento de exílio, um momento em que Davi estava passando por grandes dificuldades, cercado de ameaças, de privações. Davi ali sofria perigo de vida. E Davi não estava vivendo um deserto somente físico, mas também um deserto espiritual. O deserto é um local de extremos. De dia é muito quente, de noite é muito frio. Um local que é hostil à vida. Nada prospera no deserto, a sede ela é constante, não há sinal de água, tudo é mais difícil no deserto. É um local que parece que foi abandonado, esquecido por Deus. E não é por acaso que o deserto de Judá é conhecido justamente por essas características. Um deserto árido, extremamente seco e por variações bruscas de temperatura. E ali Davi poderia pedir a Deus em sua oração água, comida, seu trono de volta, conforto, mas não. Davi deseja o Senhor. Davi revela que nessa oração em forma de poema, o que realmente importa é Deus. Ele se utiliza justamente das suas necessidades como figuras daquilo que ele realmente ansiava, daquilo que ele realmente queria. Essa mesma linguagem de sede, de presença de Deus, aparece em outro salmo muito conhecido, o Salmo 42, que diz: assim como a corça suspira pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Dois salmistas, duas situações diferentes, mas o mesmo anseio profundo pela presença de Deus. O objetivo da nossa aula hoje, como está aqui na revista, é compreender que a presença do Senhor na vida do discípulo não deve ser apenas uma opção em sua rotina espiritual, mas uma prioridade diária marcada pela necessidade de estar em conexão com Deus, pois o importante em qualquer fase da jornada da vida é se saciar nele. Nós podemos ter inúmeras necessidades, inúmeros desejos, mas nós precisamos aprender que todos esses anseios devem ser saciados, devem ser satisfeitos em Deus, no nosso Senhor. Eu vou dividir a nossa exposição em 4 partes. Primeiro eu vou trabalhar o versículo 1, depois eu vou trabalhar os versículos de 2 a 4, depois de 5 a 8 e depois de 9 a 11. Beleza? Vamos lá? Primeiro versículo, Davi vai destacar a sede que ele tem de Deus. Davi começa esse salmo invocando o Senhor e reconhecendo que ele é o seu Deus. Isso, gente, é muito importante
Porque nós precisamos ter em mente que a forma como nós chamamos, como nós invocamos a Deus em nossas orações, revela quem Ele é para nós. E como é bom, como é maravilhoso nós podermos orar, podemos chamar nosso Deus de nosso. Ele é o nosso Deus. Ele pode ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas Ele é também o meu Deus. Ele governa a minha vida. Neste momento da vida de Davi, ele estava passando por grande dificuldade, como nós acabamos de ver. Davi, ele está revelando para a gente o que realmente importa. Porque o que define o deserto é um local com baixíssimo, quase nulo nível de chuvas. Não há água no deserto. E Davi poderia estar pedindo água a Deus. Mas ele revela que o que realmente ele desejava era o Senhor. Enquanto o natural seria Davi pedir água a Deus, Davi pede a presença do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo: assim como eu estou sofrendo com a necessidade de água e de alimento, a minha alma sofre com a necessidade da presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que todas as nossas necessidades físicas são infinitamente menores do que a nossa necessidade espiritual de estarmos na presença de Deus. Os versículos de 2 a 4, Davi vai destacar que nós precisamos trazer à lembrança as coisas que Deus fez por nós e, em resposta disso, nós devemos louvar. Nós precisamos lembrar que a revelação bíblica ela é progressiva. E nessa altura, no Antigo Testamento, o entendimento era que a presença de Deus estava relacionada ao santuário. Vocês devem lembrar que Deus habitava no tabernáculo. Davi traz à memória a adoração no santuário como uma forma de sustentar a sua fé. Davi já havia presenciado e contemplado a glória, a força do Senhor no santuário. E aqui está para a gente a importância de, em momentos de dificuldade, nós relembrarmos os momentos em que vimos o Senhor se manifestar em nossas vidas. No versículo 3, vemos uma das declarações mais bonitas do Salmo. É como se Davi dissesse: eu contemplei a tua presença, ó Deus, e eu sei que a tua graça é melhor do que a vida. E é por isso que eu te louvo, Senhor. Vale destacar aqui que a palavra traduzida como graça fala do amor leal e fiel de Deus. Não é um favor pontual, mas um compromisso, uma aliança constante que Deus tem com o seu povo. Isso reforça ainda mais o que Davi afirma, que ela é melhor do que a própria vida. Davi aqui está correndo perigo de vida, distante do seu trono, com a família destruída, privado de alimento, privado de água, e declara que a presença de Deus e a graça de Deus importam mais do que qualquer uma de suas necessidades. E o quanto nós precisamos aprender com essa oração? Não é verdade? A lição que nós aprendemos entre os versos 2 e 4 é que precisamos trazer à memória os momentos em que vimos a presença de Deus em nossas vidas, para que nos momentos de dificuldade nós entendamos que a graça de Deus é melhor do que a vida. Existirão desertos nas nossas vidas em que Deus vai dizer para nós: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai falar para a gente no deserto, em certos momentos, isso. Isso deve despertar no nosso coração louvor e gratidão. Nossos lábios, eles devem louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Eu quero agora que você traga à memória a cruz, que você traga à memória a salvação, que você traga à memória o lugar onde Deus te tirou e o que Ele fez na sua vida. Então, louve como uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus já fez por você. Versículos de 5 a 8, nós vamos ver que a comunhão de Deus, ela é presente. Davi sabia que, embora ele estivesse afastado do santuário, ele poderia desfrutar de comunhão com Deus. Davi sabia que ele não estava desamparado no deserto. Ele volta aqui a se utilizar de suas necessidades físicas e as utiliza como se já estivessem saciadas. Não literalmente, mas de forma espiritual. Sua fome aqui era saciada na presença de Deus. Essa presença era alcançada através da meditação que Davi fazia durante as vigílias. Vigílias que ele fazia na madrugada.
E essa presença era alcançada através das meditações que Davi fazia durante as vigílias da madrugada. É provável que nesses momentos Davi ficava alerta contra possíveis ataques. Davi orava e tinha todos os seus anseios saciados na comunhão com Deus. Era o Senhor quem o sustentava, quem o ajudava, quem o cuidava, e Davi sabia muito bem disso. Mas uma lição que esse salmo traz para a gente é que em momentos de alerta, nós precisamos buscar o Senhor. As vigílias de Davi o mantinham alerta contra ataques inimigos no deserto. Mas Davi sabia muito bem quem guardava o acampamento. E por isso ele orava, desfrutava de relacionamento com Deus. Em meio a toda aquela dificuldade, Davi desfrutava de comunhão com Deus. Nós precisamos sim manter nossos olhos alertas, nos esforçarmos, mas com a certeza de que o Senhor nos sustenta e de que Ele caminha conosco. Deus não nos desampara no deserto. Ele não nos entrega a própria sorte. Ele está a todo momento cuidando de nós. Prosseguindo no Salmo, nós vamos ver dos versículos 9 a 11 a confiança que Davi tinha no juízo futuro. Nessa parte do Salmo, nós precisamos tomar muito cuidado com a interpretação, sobretudo com a forma como nós a aplicamos às nossas próprias vidas hoje. Alguns salmos possuem uma linguagem chamada imprecatória, que são orações onde se pede a Deus que julgue e defenda uma causa diante de situações de injustiça e de opressão. É importante notar que essas não são orações de vingança pessoal, mas orações que entregam a Deus a defesa de uma causa justa. Neste caso, Davi está declarando sua confiança no Senhor. Ele sabia que seus inimigos seriam derrotados, porque eram, antes de tudo, inimigos de Deus. Davi era o rei do povo de Deus, constituído pelo Senhor, e por isso persegui-lo era afrontar o próprio Deus. Mas isso, gente, não nos ensina que nós devemos tornar nossos inimigos, consequentemente, inimigos de Deus. Muito pelo contrário, porque Jesus vai nos ensinar ao quê? A amar e a orar pelos nossos inimigos. E o que esse trecho do Salmo nos ensina é que devemos confiar na justiça de Deus, independentemente da situação. Nós devemos entregar a Ele o que não está nas nossas mãos resolver. E o Salmo termina com uma virada de tom. Depois de declarar sua confiança no juízo de Deus sobre os inimigos, Davi conclui: mas o rei se alegrará em Deus. Esse versículo é a chave que discutimos lá no começo da aula, ao tratar o contexto do Salmo. Davi já se refere a si mesmo como rei, o que reforça a hipótese de que ele já estava reinando e que este salmo foi escrito durante a fuga de Absalão e não durante a perseguição de Saul, período em que Davi não havia sido ainda entronizado. Davi continua: quem por ele jura se gloriará. Jurar pelo nome do rei no Antigo Oriente era sinal de lealdade, de reconhecimento da autoridade. Davi está declarando que sua autoridade como rei ungido por Deus seria restabelecida apesar da rebelião. E ele conclui: pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Se lembrarmos o contexto, a rebelião de Absalão começou justamente com calúnias contra o governo de Davi. Absalão se posicionava nos portões da cidade dizendo que para o povo que ele faria justiça muito melhor do que Davi. A gente pode ver essa história, esse relato lá em 2 Samuel 15, dos versículos de 1 a 6. Davi ali está declarando que essa mentira de que Absalão seria um rei melhor, ela seria silenciada quando a verdade fosse, enfim, cumprida. O salmo termina não em desespero, mas em alegria antecipada. Davi ainda está no deserto quando escreve essas palavras. Ele não venceu a batalha nenhuma, não recuperou seu trono, não viu seu filho se arrepender, mas ele já fala como quem viu o desfecho. Essa é a alegria da fé, não da circunstância. É isso que esse salmo nos ensina, do início ao fim. Podemos sim estar no deserto, físico, emocional, espiritual, e ainda assim ter os lábios cheios de louvor. Porque a nossa alegria não depende do que vemos ao redor, mas de quem está conosco. Gostaria de concluir fazendo 3 aplicações conforme o que foi proposto pelo autor da revista. A primeira lição é que o discípulo anseia pela presença do Mestre. Nós precisamos enxergar como a maior das nossas necessidades a presença de Deus em nossas vidas.
Em muitos momentos, nós acreditamos que nossas preocupações, nossas necessidades e desejos serão saciados à medida que conseguimos saná-los, colocando os nossos desejos à frente da presença de Deus. E como discípulos, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Precisamos voltar e lembrar das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O discípulo primeiro busca o mestre, e é a presença desse mestre que supre todas as outras necessidades. A segunda lição é que o discípulo valoriza a presença mais do que as bênçãos. Davi havia entendido que estar perto de Deus era mais valioso do que a sua própria sobrevivência. Davi revela neste salmo importar-se muito mais com seu relacionamento com Deus e com estar na presença do Senhor do que de ter suas necessidades físicas saciadas. Davi podia estar ali orando, pedindo água, comida, o seu trono de volta, e tudo isso com razão, eram necessidades que Davi realmente tinha. Mas ele pede, irmãos, estar na presença do Senhor. Ele pede relacionamento com Deus. E da mesma forma, nós precisamos valorizar muito mais estar no centro da vontade de Deus do que as bênçãos que Ele pode nos proporcionar. Afinal, a graça de Deus é melhor do que a vida. Por fim, o discípulo encontra satisfação em Deus. É muito comum que a gente busque hoje em dia a nossa satisfação naquilo que nós necessitamos. A gente pode pensar, quando eu tiver um emprego que me dê o salário que me permita comprar as coisas que eu quero, fazer as viagens dos sonhos, ter a família dos sonhos, aí então eu vou ser feliz. A gente pode pensar também, quando Deus me tirar da situação complicada que eu estou hoje, aí então eu vou ser feliz. Irmãos, nós precisamos aprender com Davi. A nossa satisfação deve estar no nosso Mestre. É Ele a única fonte de satisfação possível para nós. Davi tinha fome, tinha sede, mas o que ele nos ensina é que o verdadeiro discípulo deve ter fome e sede do Senhor. João 6, Jesus vai dizer assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele continua: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive em mim, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que o pai de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem beber dessa água nunca mais sentirá sede. É Cristo, é Deus quem sustenta todas as nossas necessidades. É nele que nós devemos nos satisfazermos. E parafraseando Agostinho, irmãos, nós fomos feitos para Deus. E o nosso coração permanecerá inquieto enquanto nós não descansarmos nele. Nós precisamos descansar em Deus, senão enquanto isso nós permaneceremos inquietos, permaneceremos sofrendo. Eu gostaria de pedir hoje que o Senhor nos ajude a descansarmos nele. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o nosso Deus e nós somos a Sua igreja, ó Pai. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que aonde nós estivermos, que nós estejamos contigo. Seja, ó Pai, o nosso sustento. Seja, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. Faça, Pai, que nós consigamos enxergar que o Senhor é a água que precisamos, é o alimento que precisamos, é o sustento que tanto ansiamos. Ó Pai, nos ensina a descansarmos em Ti. Ensina-nos, ó Deus, que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas e que, embora nós estejamos passando por desertos, por provações, por momentos difíceis, que o Senhor está no controle de tudo.
e que, embora soframos, embora passamos por dificuldade, a sua graça nos basta, porque a sua graça é maior do que qualquer uma das necessidades que nós possamos ter. A sua graça é melhor do que a vida, a sua graça é melhor do que tudo. A sua graça é tudo o que nós precisamos. Nós choramos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E agora que a nossa aula está finalizando, vamos para a prova. Vou fazer 3 perguntas que estão aí na sua revista. Você pensa, reflete e é para colocar em prática, tá? Pergunta número 1. Como tenho reagido aos desertos e dificuldades que enfrento? 2. Tenho permitido que as lutas me afastem ou me aproximem de Deus? 3. O que Deus pode estar me ensinando através do deserto que estou vivendo hoje? Vamos pensar e agir. Irmãos, agora nós vamos ficar com a celebração da manhã. De noite às 19h30, nós continuamos celebrando com a igreja presencialmente. E eu peço para você que mantenha-se em oração pelo encontro de casais e que a vida, as famílias que estiverem aqui sejam transformados pelo poder do Evangelho. Muito obrigado. É isso aí.
Olá, querida e amada igreja! Sejam bem-vindos a mais um Anúncios da Semana. Roda a vinheta! E vem aí, mais uma programação do nosso Mês da Juventude. No próximo final de semana, nos dias 28 e 29, teremos o nosso Acampa Dentro. Nela teremos uma noite de comunhão, de jogos e, obviamente, de muita diversão. No decorrer da semana, enviaremos um formulário de inscrição para os grupos de WhatsApp e também estará na bio do Instagram do Ministério River. Lá você poderá realizar a sua inscrição, com o valor de investimento de R$30. Então não perca tempo e se inscreva no nosso Acampa Dentro. Atenção, pais e também responsáveis da nossa igreja. O acampamento do Ministério Infantil já está batendo na porta. Será nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro. Realize agora a inscrição da sua criança, com o valor de investimento de R$230. O Kids Camp desse ano acontecerá no sítio Shalom. Então faça agora a inscrição da sua criança com o pastor Jefferson ou com a irmã Kissela. E eu posso dizer uma coisa, ano vai, ano vem e não pode faltar ele, o nosso Relembrando e Celebrando. Se você tem aquela música que marcou a sua trajetória cristã, que, claro, foi lançada até o ano de 1999, realize agora a indicação dela no nosso hall de entrada. Lá haverá uma caixa com alguns papeizinhos em branco ao lado. Escreva sua música, abra a caixa e coloque o papel lá dentro. Pronto, a sua indicação foi feita. Então não perca tempo e indique agora uma música para o nosso Relembrando e Celebrando. Canções que marcaram a história. E esses foram os anúncios da semana. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Vamos adorar o Senhor nessa manhã, entregar para Ele o melhor. Ele é o sol da justiça, Ele é o nosso ajudador. Comece o seu dia falando com Ele. Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei, e à tarde quando o sol cair, ainda assim te exaltarei. Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei. Foi lindo ouvir a tua voz, dizendo: filho, não te deixei. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se à noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para mim. Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei, e à tarde quando o sol cair, ainda assim te exaltarei. Hoje eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei. Foi lindo ouvir a tua voz, dizendo: filho, não te deixei. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça
choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à provação. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à escuridão. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem em meio à provação. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá. Quero buscar-te, ó Deus, sol da justiça és tu. Se a noite eu chorar, o dia vai chegar e a vitória virá para Querido Deus e amado Pai, nós nesta manhã queremos te buscar, ó Deus. Tu és o sol da justiça, Tu és o nosso pastor, Tu és aquele, ó Pai, que é misericordioso, amoroso, poderoso, o único merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor, o único merecedor, ó Pai, da nossa devoção. E nesta manhã nós queremos te pedir que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos, nome precioso, o nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, que bom estarmos juntos em mais uma celebração, que bom poder chegar à sua casa nessa manhã de domingo, para que juntos, mesmo de forma virtual, possamos adorar o nome do nosso Deus. Hoje, de forma muito especial, nesta manhã, nós estamos tendo nosso culto virtual, porque nesse exato momento, nas dependências aqui da nossa igreja, está acontecendo o nosso encontro de casais, um evento preparado pelo Ministério de Famílias, que tem abençoado tanto a nossa igreja. Mas que bom que você reservou um tempo, está aí do outro lado da tela, podendo, como igreja, se unir a mim em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos ler juntos, eu daqui e você da sua casa, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É a esse Deus que nós vamos saudar, coroar e louvar. Cantemos. Saudai o nome de Jesus, arcanjos nos prostrai, arcanjos nos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, glória, glória.
das nações, ao Rei divino vai, ao Rei divino cai, a quem quebrou os fins milhões com glória, 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 coroai. O livro do Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, assim nos diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que Deus abençoe a palavra lida aos nossos corações. Nós vamos cantar, louvar o nome do nosso Deus. Enquanto nós estivermos cantando, vai aparecer para você na sua tela todas as informações necessárias para que você possa, com muita alegria, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos cantar. Ele é o nosso alvo. Permaneça firme nele. Muito mais o Senhor fará nas nossas vidas. Creia. Por isso, suba, meu irmão. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. E os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos mais alto no Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Permaneça firme
Ele é o nosso alvo. Continue adorando ao Senhor nessa manhã, entregando para Ele o melhor que você pode. Entregue para Ele nesta manhã sua vida, seu coração, sua casa. Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Faça da sua casa, neste momento, nesta hora, um lugar de adoração, onde a presença do Senhor habita. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em Graças eu te dou, tuas Senhor. mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. digno é o Senhor, Pelos cravos em tuas mãos, Graças te damos, Pai. graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas Ele ressuscitou, declare. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Ele é digno. Senhor, Tu és digno de toda honra, de todo louvor.
Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. O Senhor nos encontra, o Senhor nos transforma. Senhor Jesus, nós te louvamos, porque quando encontramos contigo não somos mais os mesmos, porque o Senhor nos constrange, o teu amor, Senhor, nos constrange. Nós te agradecemos nessa manhã pelo teu sacrifício e nós te pedimos, Senhor, habite em nosso meio, fale aos nossos corações de forma profunda, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ser transformados, nós queremos ser cheios, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã maravilhosa, obrigada pela tua palavra. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor está conosco a todo tempo. Nós te louvamos e te bendizemos. Obrigada, Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, que alegria, mesmo online, estarmos juntos para poder louvar, engrandecer o nome do nosso Deus. E agora, compreender e entender um pouquinho mais daquilo que Deus tem falado conosco, que Ele já está falando conosco nessa manhã que Ele nos deu, manhã maravilhosa do nosso Deus. Vamos refletir hoje no texto, na carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. Os irmãos podem abrir a Bíblia e acompanhar também na sua tela. Diz assim a palavra do nosso Deus: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Jesus. Amém. Palavra do nosso Deus, toda a plenitude de Deus, palavra maravilhosa do nosso Deus. Irmãos, Paulo nesse texto, ele está orando para que a igreja ela seja transformada, para que a igreja em Éfeso, e não só porque alguns estudiosos sugerem que esse texto de Paulo, na verdade, ele foi endereçado a mais de uma igreja, na verdade, a igrejas que estavam naquela região, e não só a Éfeso. E Paulo, então, está orando para que as igrejas, e a gente pode tomar para hoje, sejam transformadas. Em primeiro lugar, de dentro para fora. Assim, sendo fortalecidas pelo Espírito, para que elas sejam, de fato, habitadas por Cristo e capazes de conhecer o que nenhuma mente alcança. E, além disso, sendo preenchida com a plenitude de Deus, como nós vimos no texto. Esse texto é escrito por Paulo, irmãos, da prisão, provavelmente no mesmo tempo em que ele escrevia a carta aos Colossenses e também a Filemão. Isso é muito importante porque a gente vê que esse capítulo 3, Paulo está prestes a fazer uma transição para a parte prática dessa carta. E o que nos chama muita atenção é que Paulo ele começa no verso 1 do capítulo 3 dizendo assim: por esta causa eu, Paulo. E algumas versões da palavra estarão assim 3 pontinhos, outras um travessão, mas sempre sugerindo que Paulo de fato interrompe o seu argumento, interrompe aquilo que ele queria falar. E ele vai interromper a própria frase para explicar o mistério que recebeu por revelação. Qual o mistério, irmãos? Que Paulo então trabalha do verso 2 ao verso 13, um pouquinho antes do nosso texto. É o mistério que judeus e gentios, eles são agora co-herdeiros, co-membros e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Por isso que o tema de hoje é Cristo, um privilégio para todos. Cristo veio para todos, para transformar a todos aqueles que nele creem. E aí, no versículo 14, Paulo retoma. E ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos. E esse por essa causa, no verso 14, ele vai apontar justamente para o conteúdo dos capítulos 1 e 2. É a oração que ele está respondendo
do verso dos capítulos anteriores e reunindo, né, a ideia de que somos todos um único corpo, né, um corpo de pessoas que antes foram separadas por séculos de hostilidade, agora podem se unir em Cristo Jesus. E olha só que lindo, irmãos, o que o Paulo faz nesse momento. Paulo assume uma postura de joelhos. É o que a gente vê no verso 14. A oração judaica, aqui tem uma curiosidade muito bacana, é que a oração judaica, ela era feita normalmente de pé. Culturalmente, ela era feita de pé. Então, quando a gente dobrava os joelhos, quando Paulo diz que vai dobrar os joelhos, aqui ele está dizendo sobre uma situação de crise, sobre uma confissão ou sobre uma reverência excepcional, como a gente vê em vários outros textos, desde o Antigo Testamento, na palavra de Deus. Quando algo era muito importante, que precisava de uma ênfase diante de Deus e que era extremamente urgente, aqueles homens deixavam de ficar de pé e se prostravam de joelhos diante de Deus. E Paulo, preso em Roma, escolhe orar pela igreja. O pedido é que a igreja conheça o amor de Cristo. Irmãos, eu tenho certeza que nós pediríamos pela nossa liberdade. Paulo orava para que a igreja conhecesse verdadeiramente o amor de Cristo. E ele faz isso a partir de 4 pedidos. Eu quero só pensar aqui a estrutura desses 4 pedidos para a gente poder desenvolver isso e aplicar isso na nossa vida. Paulo, no verso 16, ele traz a ideia de que, primeiro, o Espírito fortalece o homem interior. Não o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus. Verso 17, ele vai dizer que Cristo habita no coração. Cristo habita no nosso coração. No verso 17 ao 19, ele vai trabalhar a capacidade de conhecer o amor de Cristo em suas 4 dimensões. Pode deixar o primeiro slide? Ainda não é o momento, por favor. Obrigado. E o verso 19, o preenchimento com toda a plenitude de Deus. Então, a gente vai ver que Paulo, irmãos, ele começa pelo interior. Ele começa falando sobre o interior, como agora a gente já pode ver no primeiro ponto. No verso 16, o primeiro pedido de Paulo vai ao núcleo da pessoa. O que ele chama de homem interior. Essa expressão também aparece em alguns momentos muito importantes da palavra, como Romanos no capítulo 7, verso 22, segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, verso 16, onde Paulo está contrastando o homem exterior, aquele homem que se desgasta, aquele homem que se acaba, com o homem interior, que naturalmente em Cristo Jesus é renovado. Aqui é o lugar onde a vontade decide, onde o caráter se forma, onde a identidade reside. É isso que é o homem interior para Paulo. E ele vai trabalhar isso de uma maneira muito interessante, porque Paulo pressupõe que o homem interior, ele está fraco. E esse pressuposto para a gente mostra que essa é uma condição humana. Então, a vida cristã exige uma fonte de força que o ser humano não possui por natureza. A gente pode fazer o que for, a gente pode buscar o que a gente quiser, a gente pode, a gente está vivendo uma época onde, por exemplo, a estética, a saúde, a beleza, isso tudo está sendo muito elevado. Então, naturalmente, isso acaba levando o homem para uma vida, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, porque são muitas pessoas buscando academia, são muitas pessoas buscando artes marciais, são muitas pessoas buscando atividade, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas isso não é o que o Paulo está falando, por mais que isso seja importante, mas não é isso que o Paulo está falando. Ele está falando sobre o que diz respeito ao homem interior. Esse homem naturalmente é fraco, mas em Cristo Jesus, no Espírito de Deus, isso sim a gente consegue, assim a gente consegue preencher ou mudar aquela fraqueza da nossa vida. A tendência de dentro e fora da igreja é que a gente localiza o problema no comportamento humano, irmãos. A gente faz escolhas erradas, a gente diz que é falta de disciplina, a gente fala que é falhas de conduta, e a solução proposta, ela tem de ser a mesma na nossa vida. Quando tudo vai mal, eu penso, é falta de disciplina, preciso me esforçar mais.
Então, o que eu preciso? Mais esforço, mais técnica, mais gestão. A gente está vivendo uma época muito interessante nesse sentido, de que pelos nossos meios de organização, que a gente está tendo e recebendo muitos mecanismos hoje em dia, a gente consegue chegar lá, irmãos, realmente a gente consegue chegar em muitos lugares. Agora, o que a gente não consegue, e não consegue mesmo, é lidar com a fraqueza do homem interior, que só o Espírito de Cristo em nós pode fazer, pode realizar. Paulo localiza o problema num nível muito mais profundo. O homem interior está fraco, e a solução que ele oferece é um agente externo operando por dentro. O Espírito com força de quem governa. A pergunta do texto, irmãos, é o que você tem por dentro para sustentar o que tenta construir você por fora. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você nessa manhã. Pare de tentar sustentar por fora antes de ser fortalecido por dentro. Eu lembro as palavras de Jesus, quando ele fala sobre construir uma casa na rocha e não na areia, comparando dois homens, o insensato, a palavra lá é uma palavra para louco, um homem louco, que decidiu construir a sua casa na areia, ao invés de alicerçar no fundamento a sua casa. Por quê? Porque o alicerce ele tem profundidade, porque para alcançar a rocha, não é, irmãos, que foi em cima de uma montanha, não é que foi numa pedra em alto relevo, na verdade dá trabalho, porque o que Jesus está falando é cave tão profundamente que você encontrará a rocha, um lugar para justamente posicionar os fundamentos da casa. E assim é a nossa vida, para sermos fortalecidos por dentro, e isso continua no pedido de oração de Paulo, que a gente já vai ver no ponto 2, é justamente aquilo que Cristo quer de nós, que a gente vá tão fundo, e que a palavra de Deus habite tanto na gente, que o Espírito cresça e fortaleça o homem interior. E isso nos leva a um segundo ponto, um segundo pedido de Paulo, que é para que Cristo habite no nosso coração. Só que tem um ponto muito interessante. No nosso coração como morador, mas não como visitante. Irmãos, o que Paulo está pedindo aqui é grandioso. Paulo afirma que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, em Colossenses, e o mesmo texto, a mesma expressão sobre habitação é aqui para a gente. Ele está falando sobre uma espécie de habitação, ele está falando sobre uma espécie de moradia, ele está falando sobre uma espécie de conquista dentro do nosso ser, onde não tem mais saída. É quando Cristo vai ocupando os espaços que tem na nossa vida e não tem mais nada que fique de fora. Tudo em nós passa a ser preenchido por Ele. E essa habitação, irmãos, ela só ocorre pela fé. É postura de confiança em resposta à iniciativa de Deus para a nossa vida. Não é resultado do nosso esforço, é resultado também da nossa responsabilidade. É uma cooperação de Deus, do seu Filho Cristo e do Espírito Santo para fortalecer o homem interior, criando a condição para que Cristo habite no nosso coração. O que Paulo está mostrando para a gente, no ponto 1, é que o Espírito prepara o lugar em que Cristo vai ocupar. Que lindo é ver essa oração, esse pedido de Paulo a Deus pela igreja. Paulo, inclusive, acrescenta 2 metáforas de fundação antes de passar para o próximo pedido. Ele vai dizer enraizados e alicerçados. Raízes e alicerces são invisíveis, mas elas determinam a estabilidade do que está acima. Raízes e alicerces são invisíveis, mas, irmãos, todos sabemos quando algo está bem estabelecido, porque quem está enraizado e alicerçado em Cristo está na posição correta para conhecer o que vem a seguir. Cristo, irmãos, acreditem, e isso é o que essa geração está tentando fazer demais. Cristo ele pode ser incluído na nossa vida, sem habitar o centro da nossa vida. Cristo ele pode ser acionado no culto. A gente não louva, não canta a Ele. Cristo ele pode ser buscado nos nossos momentos de crise. Cristo ele pode ser lembrado nos nossos momentos de decisões importantes.
Mas veja que sem a autoridade sobre o centro da vontade e do caráter. Cristo veio, irmãos, para que Ele fosse o centro da nossa vida e dominasse a nossa vontade e o nosso caráter. Algumas pessoas acham uma frase do João Calvino talvez um pouco demais. Eu não, irmãos. Eu acho essa frase poderosa. Quando ele diz, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo de mal sou eu mesmo. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, não, mas temos coisas boas. Ah, irmãos, eu gosto de pensar, mas até as coisas boas, né, que vamos dizer assim, deliberadamente Deus me concedeu a escolher, eu prefiro pensar que vem de Cristo, que a glória seja dada a Ele. Amém por isso. Eu prefiro que seja Ele. Então, faço par. Tudo que você vê de bom em mim é de Cristo, mas de mal sou eu mesmo. O que Paulo pede aqui, então, é diferente. É Cristo como morador, com acesso a todos os cômodos da nossa vida. Qual é a parte da vida, irmãos? Da nossa vida, que Cristo ainda está sendo tratado como visitante. Cristo não veio para ser visitante na nossa vida. Cristo não é alguém que vem e vai embora. Cristo não entra na nossa vida para tomar um café. E para poder sair tão rápido, né, que a gente diz assim, quando a gente vai almoçar, tomar um café na casa de alguém, precisa sair muito rápido, né, a gente diz, vou fazer igual o cachorro magro. Acho que é isso, né, a expressão. Não, irmãos, Cristo não veio para isso. Quando Ele entra, é para ficar. Então, dê a Ele acesso ao que você não mostra para ninguém. Inclusive, irmãos, isso é tão poderoso, né, que a gente aprende com os princípios da palavra a aplicar muitas vezes na nossa vida profissional. Você sabia que isso, inclusive, é um princípio terapêutico? Quando alguém chega para fazer terapia, um dos contratos, né, tácitos estabelecidos na terapia é justamente quando a gente diz para o paciente, olha, aquilo que você não diz para ninguém, aquilo que você não fala com ninguém, aqui você pode falar. Irmãos, quem dirá com Cristo? É com Ele que a gente tem que se abrir e deixar fluir em toda a nossa vida. Mostra para Ele aquele armário que está bagunçado na sua vida. Mostra para Ele aquele cômodo que você não quer deixar ninguém entrar de tão bagunçado que está. Mas para Ele viver, morar e mais, transformar. Não tenha vergonha de Cristo. Não tenha vergonha de Cristo. Cristo veio para aqueles que estão doentes, não para os que estão sãos. Palavras dele. E é isso que a gente tem que fazer. Não fique com vergonha. Esse quarto desarrumado que a gente fecha a porta quando a visita chega para ninguém ver, Cristo não é visita, irmãos. Cristo é morador. Ele está lá para poder transformar a sua vida por inteiro. Terceiro lugar, o amor de Cristo ele pode ser, então, conhecido. O terceiro pedido de Paulo é que a igreja seja plenamente capaz de agarrar. Sabe? Isso aqui não é uma contemplação passiva. Ele está dizendo sobre a capacidade da igreja se movimentar, dela agir, dela fazer algo. E o Paulo vai incluir ainda a expressão com todos os santos. Por quê? Porque o conhecimento do amor de Cristo não é uma experiência individual. Não é. Ele acontece em comunidade. O amor, em suas dimensões, ele só é apreendido junto com os outros. E aí a gente vai ver, então, as 4 dimensões do amor. Por isso que Paulo vai dizer assim, largura, comprimento, altura e profundidade. Por quê? Porque Paulo aqui está descrevendo algo sem limites em qualquer direção possível. Os pais da igreja, inclusive, intuíram sobre isso, pensaram e associaram a igreja, né, as 4 direções, à cruz. A ideia de largura, altura, comprimento e profundidade. E tem uma associação coerente com esse contexto, embora não seja algo que Paulo nos mostre aqui. O que o texto afirma, então, com clareza, é que o amor de Cristo, ele alcança qualquer ponto da nossa experiência, sem nenhuma exceção. O verso 19, ele formula a tensão central da oração de Paulo. Paulo pede para que a igreja, então, conheça o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Esse amor que nos alcança de todas as formas, de todos os lados, que não nos deixa escapar para lugar nenhum. É esse conhecimento, é esse amor que devemos conhecer. O amor de Cristo. O que amor é esse? Que excede o conhecer. É muito interessante, né? Porque quando a gente
pensa sobre a experiência de algo para além do nosso conhecer, fica muito esquisito. É como que se a gente dissesse, não é algo que eu possa alcançar. De fato, irmãos, não é algo que a gente possa alcançar. Sabe por quê? Porque aqui o Paulo não está falando sobre uma espécie de amor de Cristo como conhecimento informacional. Paulo está sugerindo que o nosso conhecimento seja um conhecimento prático. Irmãos, vivemos milagres todos os dias nas mãos de Cristo. Quando ele fala sobre esse amor que excede todo conhecimento, a gente consegue pensar as maravilhas de Deus sobre a nossa vida e pensar, meu Deus, como é bom viver com o Senhor habitando em mim. Como é bom ver as tuas maravilhas sendo realizadas na minha vida. Isso é prática, isso é vida prática com Cristo. Entender de que Ele está para além de apenas uma informação. Então, deixa eu te dizer, meu irmão, conheça o amor de Cristo por dentro, vivendo nele. E não só estudando sobre ele. É possível a gente saber a Bíblia de cor e salteado. Irmãos, é possível, tem gente que sabe. Agora, deixa eu te dizer, é impossível viver na glória e ser feliz com Cristo sem a experiência de vida com Ele. Informação é muito importante, porque ela determina o que a gente vai viver da maneira certa. Irmãos, Deus não diz só para viver com Cristo. Deus diz sobre como devemos viver com Cristo. Irmãos, Deus pede para que a gente o adore, mas não só isso, Ele ensina como a gente deve adorar. Como é importante a gente ter isso em mente. Na mesma medida que Deus exige de nós, direciona a nossa vida, é a mesma medida em que Ele diz como cada coisa deve acontecer. Conheça o amor de Cristo por dentro, vivendo nele, e não só estudando sobre ele. E terminando, irmãos, o quarto pedido de Paulo é que o alvo, então, de tudo isso é ser preenchido com a plenitude de Deus. Paulo, ele canta ao Senhor. Paulo, ele mostra sobre que o alvo da vida cristã é ser preenchido com a plenitude do nosso Senhor. Sabe por quê? Porque moralidade, porque conhecimento teológico, porque experiências espirituais são os meios ou até consequências da vida com Cristo, mas não o alvo em si. A oferta do Evangelho é que o ser humano, irmãos, foi feito com uma capacidade que só Deus pode preencher. E deixa eu te dizer, Ele quer preencher. Ele quer preencher. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. É esse que quer preencher poderosamente a sua vida. Então, abra espaço para receber o que Deus quer dar. O preenchimento, irmãos, parte dele. Você recebe, abre espaço. Deus não preenche o que você insiste em ocupar sozinho. Deixa eu te dizer de novo, Deus não preenche o que você insiste em ocupar sozinho. Ah, irmãos, que pedido ou que pedidos maravilhosos de Paulo para a vida da igreja, para a nossa vida. Olha como ele quer, como Cristo quer habitar em nós. Que o homem interior seja renovado, porque Cristo habita em nós como um morador. E que possamos, irmãos, ser transformados verdadeiramente por Ele, porque Ele preenche a nossa vida. É do interior para o exterior, é do fundamento para a edificação, é da condição para o conhecimento. Que essa palavra possa habitar em nossos corações e que possamos, nessa manhã, ser mais transformados por Jesus, mais um pouco modificados pela sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, graças te damos, ó Pai.
Graças te damos pela tua palavra bendita e maravilhosa que habita na nossa vida. Ó Deus, sabemos que o homem interior é fraco. Sabemos, ó Deus, que não somos capazes. Sabemos, ó Deus, que tudo que é bom vem do Senhor na nossa vida, ó Pai. Sabemos disso e por isso te glorificamos, ó Deus. Mas também rendidos aos teus pés, te pedimos, ó Pai, como a oração de Paulo à igreja, ó Deus, que o Senhor possa habitar, morar em nós, ó Deus. Que possamos ser cheios, preenchidos pelo Senhor, ó Pai, a partir da tua palavra. Que sejamos de fato transformados. E que possamos, ó Deus, viver, ó Pai, plenamente no Senhor. Glorificando o Senhor, adorando o Senhor, porque não tem nada melhor. Não tem caminho melhor. Não tem estrada melhor do que aquela que a gente anda com Cristo, do que o próprio Cristo. Nós te oramos, ó Deus, rendemos graças a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Deus seja louvado e engrandecido nessa manhã. Nós estamos finalizando o culto, mas eu quero te agradecer por ter ficado conosco essa manhã, louvado ao Senhor e adorado o seu santo nome. Mas eu quero te lembrar que hoje, às 19h30, nós teremos o nosso encontro marcado, nosso culto presencial aqui na igreja, mas também virtualmente, como todos os domingos. Então não deixe de participar, não deixe de vir hoje à igreja às 19h30. Que Deus te abençoe, que vocês tenham um dia na presença do Senhor. E agora, que o amor do nosso Deus Pai, que a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito conosco seja, e com a igreja que está, ó Pai, nas casas nesse momento, hoje, agora, eternamente. Amém. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar
pode dar.